Olá, alunos do sétimo ano da redação. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, iremos fazer a introdução do quarto trimestre. Iremos fazer uma introdução da região amazônica, trabalhando alguns aspectos dessa região. A região amazônica faz parte da região norte do país, abrangendo por alguns estados que fazem fronteira inclusive com outros países, conforme o mapa nos orienta. Podemos ver em detalhes que a região amazônica abrange alguns estados, como por exemplo Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, parte deles, assim como faz fronteira com Bolívia, Peru, Colômbia, entre outros países. A ocupação da Amazônia, ela começou no nosso país a partir do século 17 e 18. Inicialmente, a colonização, ela ocupou o litoral brasileiro, só que devido às descobertas de algumas especiarias, as chamadas inclusive drogas do sertão, como por exemplo, castanha do Pará, babaçu, guaraná, entre outras, começou então o processo de conquista e ocupação da Amazônia e expandindo o território brasileiro. E, em decorrência, inclusive, dessa ocupação, dessa conquista, algumas áreas começaram a ser desmatadas e são desmatadas até os dias de hoje. Aí, nesse caso, por outros fatores, como, por exemplo, o desmatamento para a agricultura, para a pecuária, ou então para a exploração da madeira. A região norte é muito bem servida de rios, e esses rios, por sua vez, são na maioria navegáveis. Nesse caso, o relevo da região é um dos fatores fundamentais pela boa navegabilidade desses rios, porque a maioria deles situam-se, inclusive, em áreas planas, sem apresentar grandes níveis do terreno. Então, o relevo da região a gente pode caracterizar como um relevo de, na sua maior parte, de baixas altitudes, no máximo até 200 metros, embora na região também encontra-se algumas serras, algumas áreas com altitude mais elevada, principalmente no extremo norte, na divisa ali na parte de Roraima. E é na região norte do país também que se encontra o ponto mais alto do território brasileiro em relação ao nível do mar, que é justamente nessa região fronteiriça. Com aproximadamente 3.000 metros de altitude, o Pico da Neblina se localiza na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, na chamada Serra do Imeri. Então, de maneira geral, o relevo da região norte, as áreas são planas, são mais baixas, embora eu tenha algumas exceções, como por exemplo o Pico da Neblina, que inclusive chega a ser a região de maior altitude do país. Podemos então observar pelo mapa que temos basicamente três tipos de relevo na região amazônica: as depressões, planaltos e planícies. As depressões são formas de relevo onde predomina-se a retirada dos sedimentos, a erosão, embora esse relevo seja mais baixo. E essas depressões, elas se encontram desde a parte centro-oeste da região, até mesmo na região mais fronteiriça com o Nordeste, enfim, abrange boa parte da região amazônica. Assim como também as chamadas planícies, que são áreas mais baixas, só que predomina a chegada de sedimentos. Agora, os planaltos, que são as áreas mais altas, temos, por exemplo, o chamado Planalto da Amazônia Oriental, que se localiza numa região mais a leste, assim como os chamados planaltos residuais, que ficam numa zona fronteiriça, inclusive nessa região onde se localizam as maiores altitudes da região amazônica. O clima predominante da região norte é o chamado equatorial úmido. As temperaturas médias chegam a ultrapassar os 27 graus, e os índices de pluviosidade de chuvas também são bem elevados, inclusive são os mais altos do país. Esse tipo de clima ele favorece a grande diversidade biológica que se faz presente na região. E a biomassa, inclusive, responde por metade da umidade atmosférica que alimenta as fortes chuvas diárias, são típicas dessa região. Essas chuvas, inclusive, são chamadas chuvas de convecção. Essas chuvas, geralmente, elas ocorrem no final da tarde. E, além disso, também temos na região a chamada evapotranspiração, que juntamente com a evaporação das águas dos rios e lagos se acentua conforme a temperatura começa a subir. E a evapotranspiração é justamente a evaporação da água presente na folha da árvore, e essa água evapora, forma nuvem e chove. Então, com isso, ocorre um aumento do volume de vapor da água, que acende, formando grandes nuvens, e a partir disso as temperaturas são elevadas
e chove basicamente todo final de tarde. A floresta amazônica é um dos principais biomas existentes no mundo. E qualquer tipo de bioma, ele depende muito, ele é influenciado diretamente e indiretamente pelo clima. Porque o que faz a vegetação crescer mais ou menos, ter mais variação ou menor variação, é justamente a taxa de umidade ser elevada ou não, a temperatura ser quente ou fria. E no caso da Amazônia, como as temperaturas são elevadas e as taxas de umidade também, a vegetação, como a própria figura mostra, é bem densa, as árvores são altas, eu tenho bastante variedade de espécies, as folhas são largas, a chamada floresta latifoliada, em decorrência desses fatores. Então percebam que cada bioma tem uma característica ou algumas características de acordo com o tipo de clima e o tipo de umidade. No caso da Amazônia, eu tenho o cenário perfeito para as vegetações se desenvolverem da maneira mais variada possível, porque além de ter altas taxas de insolação ao longo do ano, eu tenho também altas taxas de umidade, o que favorece o crescimento bem amplo dessas vegetações, assim como propicia eu ter uma variedade muito grande de espécies. O bioma da floresta amazônica ele é dividido em três de acordo com características mais específicas. A chamada mata de terra firme são florestas localizadas em áreas de altitude mais elevada que não são sujeitas a inundações. Essa é chamada mata de terra firme. Assim como eu tenho de acordo com a figura chamadas matas de várzea, que são vegetações típicas de áreas sujeitas a inundações de acordo com a estação do ano, com a época do ano. Assim também como eu tenho as chamadas matas de inundação, que são áreas alagadas constantemente ao longo do ano. Então percebam que as características a partir disso são diferentes.